Muito bem, mais um episódio aqui do Transbordando em Autoestima e hoje é um episódio que vai ser interesse unânime aqui, porque o assunto de hoje é emagrecimento, tá? Emagrecimento que interessa a praticamente 100% das pessoas, né? Todo mundo briga com a balança, precisa dessa orientação. E assim, eu tô aqui hoje com o Edgar Senedese, que é psicanalista e coach de emagrecimento, tá bom? E assim, o que que eu gosto de sempre falar? Emagrecer, isso daí você que está ouvindo a gente conhece e já sabe disso também. Emagrecer é fácil, tá? Tem um monte de medicação, você vai no doutor Caveirinha ali, ele te passa um monte de medicação, você perde aquele monte de quilo na balança, né? Não sabe nem o que está perdendo, se é gordura, se é músculo. E o que acontece depois? Uma recidiva, né? Um rebote. Porque assim, ao longo da história, inúmeras medicações vieram e foram. E hoje a gente está vivendo aqui a onda do Ozempic, que já está indo para trás, já está sendo substituído aí pelo Monjaro, que é a nova sensação. E por que se as coisas são tão efetivas, são substituídas? E por que se as coisas são tão efetivas, a obesidade continua no mundo, né? Por que que você aí briga até hoje com a balança, né? Porque, e como eu disse, emagrecer é simples. A gente consegue fazer com que você perca o peso, mas a obesidade é uma doença crônica, né? Você vai ter uma recidiva em 95% dos casos que a gente vê nos estudos. Ou seja, o tratamento, a medicação, não é a solução, tá? Não é a solução, né? Não é a solução para o problema e talvez hoje a gente vai encontrar aqui um caminho, né? Um caminho que não é milagroso, né? Não é um caminho de uma injeçãozinha aqui que vai fazer com que teus quilos vão embora e voltem assim que você para esse tratamento, né? É um caminho que é sustentável, né? Porque a gente vai ter uma orientação aqui um pouquinho mais. E eu queria saber então, se o que eu falei faz algum sentido, o que que você vê? Porque você trabalha com bastante gente, você já emagreceu muitas pessoas, e como é que é esse dia a dia aí? Muito bom. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com você hoje. Para mim é Sim, uma honra muito grande. Eu acredito que esse bate-papo, além de enriquecer muito mais a nossa vida, aqui vai poder ajudar as pessoas de casa. Eu acredito que vai valer muito a pena. E é como você disse, eu concordo com tudo isso. Eu acredito que grande parte das pessoas que já chegam até a gente, Rafa, elas já estão frustradas. Já fizeram vários métodos de emagrecimento e a gente sempre no primeiro encontro ali na hum, amnésia, a gente fala assim, cara, você pode ter outras chances de mudar a sua vida. Nós só temos essa, de poder mudar a sua vida. Então, a gente vai fazer tudo por você, menos a sua parte. E o trabalho é exatamente isso. A gente achava que antigamente era simplesmente os hábitos alimentares que iria resolver, e a gente entende que até resolve inicialmente, mas depois aquilo não é longevo. E a gente entendeu que dentro de um processo de emagrecimento, nesse momento, 70% está na parte mental e 30% está na parte de alimentação. Porque grande parte hoje já sabe o que tem que fazer e o que tem que deixar de fazer, sim, a né? gente a a gente sabe, né, o que presta e o que não presta, né, você olha pra comida e fala assim: "Poxa, isso aqui eu não deveria, né, isso aqui me faz mal", e às vezes tem coisas escondidas, né, que a pessoa come um Exato. monte de alface, bota um monte de azeite, não estamos falando aqui de ser saudável ou não, estamos falando de calorias, né, quando a gente Sim. precisa estar em déficit, né, e às vezes tem calorias escondidas, né, a pessoa vai para o suco de laranja, que é super natural, mas extremamente calórico, É, às vezes tem armadilhas, né, que a gente precisa de uma orientação, mas, arrumar alimentação é fácil, né, perder o apetite com medicação é fácil, né. E como é que é, assim, a pessoa chega para você lá já como você falou, já baqueada, frustrada, já com múltiplas aí tentativas e fracassos. Não é só você que está assistindo a gente que passa por isso não, claro. né. E aí como é que você faz esse atendimento? Bom, esse primeiro atendimento é mais uma anamnese de aproximadamente 1 hora e meia e ela fala um pouco da vida dela, né? Como que são os hábitos, o que ela já fez, o que que mais deu certo, o porquê não deu certo, o porquê aquele motivo é importante para ela, o que ela acha que mais impede ela de chegar no objetivo. Então a gente entra ali no coach, nas perguntas, né? Faz de fato a pessoa pensar. Porque o que acontece? A gente acredita muito, Rafa, que tem duas coisas que movimentam muito o ser humano. Ou é o medo de algo, ou é o desejo por algo. Então, quando a pessoa chega num processo, numa anamnese, o que a gente mais identifica que aquilo que vai fazer ela mudar é identificar aquele medo que ela tem por estar naquela forma ou aquele desejo. Qual mais vai prevalecer? E a gente entende que a maior parte das pessoas só faz porque tem medo.
E a Uhum. questão E quais são esses medos? Cara, medo de morrer, medo de deixar os filhos, medo de, cara, ficar debilitado, porque um corpo fora do peso, a gente não tá falando da estética, a gente tá falando em um corpo que, cara, tá desproporcional. Então, as reais funções de um corpo fora do peso ali, ele vai perder, vai ter problema articular, vai ter problema, vai ter uma síndrome metabólica, começa ali a diabetes, colesterol, triglicérides, e aquilo vai custar caro para ele, né? Então, a gente acha que é importante. Sim, e eu já vi essas mudanças mesmo baseadas em medo, né. Quando assim: "Ah, eu não consigo parar de comer", né, mas assim, quando o medo é maior que o desejo de comer, aí ele vence, né. Exato. Porque enquanto, assim, eu não tenho medo de nada, é muito gostosa essa pizza, esse sorvete, esse hambúrguer, essa alimentação, e eu não tô temendo nada. Então, é difícil a pessoa parar, né. Então mas vamos lá, então, nesse processo, assim, eu tenho que criar medo, então? Na verdade, ela já tem alguns medos reprimido, só que não estão claros para ela, porque existe tantas coisas. Rafa, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filhos, principalmente o público feminino, e o trabalho e o masculino também, mas o feminino muito maior. A questão é, os medos estão ocultos. E a ideia é fazer as perguntas certas para que ele consiga tirar as respostas que são importantes para ele. Porque o emagrecimento para você é um, emagrecimento para mim é outro, emagrecimento para o outro paciente, cliente, aluno, é outro. Então, o nosso papel é identificamos o medo, que vai fazer ele sair da inércia. A questão é, e depois que ele não tem mais o medo porque ele já eliminou 10, 15, 20 quilos? Se nesse processo de emagrecimento, mentalmente, a gente não estruturar a cabeça dele, ele não tem mais o que se prender, porque o medo foi o precursor que tirou ele dali. Então, depois ele precisa racionalizar. Cara, o que ele ganhou com o emagrecimento? Quais áreas da vida dele foi beneficiada? Então não é só estética. E a gente precisa ser muito claro, porque quando a pessoa vai emagrecer, ela acredita que é só o emagrecimento. Mas para que ela quer de fato? Porque talvez ela quer ser mais procurada pelo marido, talvez ela quer chegar naquela festa de final de semana e ela quer ser vista. Talvez ela quer ir pro final de ano, ou ele quer ir no final de ano e colocar uma roupa que faça sentido para ela, não aquela que mais fique boa. Então tem várias coisas. Então, nós, lá no projeto, a gente define o emagrecimento de 3 formas: o emagrecimento mental, o emagrecimento emocional e o emagrecimento físico. A maior parte das pessoas se preocupa com o emagrecimento físico, que é o que ela vê, que é o que mexe com ela. Agora, o mental e o emocional, ele é o que mais vai fazer diferença. Então, se eu puder, de uma forma simples, introduzir o emagrecimento mental, é aquilo que você sabe demais ou sabe de menos. Então, exemplo, Isso. cara, eu sei muito emagrecer. Vamos pensar, é só eu fazer um déficit calórico, comer alimentos mais saudáveis e etc. A questão é porque não faz. Então, existe uma obesidade mental. Sei o que fazer e não faço nada. A questão, ou também, Falta de medo. pode É ser, o gatilho aí para poder, e- ex- iniciar então esse processo. possivelmente, tá Tá, confortável. tá Rafa, confortável. Vale Rafa, mais a pena a pizza do que qualquer coisa que Ra- passe pela cabeça. Rafa, eu já sei lidar. Só que a gente tem uma pergunta que não falha. A questão é, além da comida, o que mais te dá prazer? Rafa, essa pergunta buga 95% A pessoa não das encontra, né. anamneses. E aí, E, o que mais te dá prazer além de comer? cara, isso é incrível. Então, talvez, o que tá sendo a comida ali? Cara, um conforto ou uma frustração. Porque a comida, ela tem que ser merecimento, não fuga. E para a maior parte das pessoas, ela teve um dia ruim, ela come. O relacionamento tá ruim, ela come. Ela não se sente bonita, ela come. Ou seja, é fuga. Não é um merecimento. Quando a gente muda, entende assim, cara, se eu treinei, eu como, se eu dormi bem, eu como, se eu hidratei, eu como, se eu tô vivendo um estilo de vida mais ativo e saudável, eu como. Como uma recompensa, não é 200, 300, 400 calorias de um alimento que para ela faz sentido que vai engordar ela. Sim. Porque a gente está pensando no emagrecimento longevo, algo que é de médio a longo prazo. Então, provavelmente, a gente sai, viaja, bastante coisa. Então, a gente tem acesso aos alimentos da diversão ali, que a gente aproveita. Mas e os da nutrição? E a vida? Né? A gente vai se tornar aquilo que a gente mais faz. É o que a Uhum. gente fala para os nossos alunos lá. Sim, isso aí que você trouxe é uma coisa bem interessante. Por quê? Todo mundo que está no processo de emagrecimento é um momento ruim, né? Porque assim, é um momento que aquela pessoa passa necessidade, passa desejo, se esforça, ela não está num equilíbrio, né? Porque assim, e ela pensa, né? Eu não quero viver essa vida. Porque assim, para eu manter esse peso, eu teria que ter essa vida aqui
de restrição, né? Uma vida de muita limitação, uma vida que não, de pouco prazer, né? Se esse prazer está muito relacionado à alimentação ali, e acaba desmotivando, né? Fala assim: olha, se é para ter esse corpo, eu preciso ter essa vida, eu não quero. E, e é assim mesmo? É possível ter vida com corpo sem tanta gordura, sem a obesidade? Cara, essa é uma pergunta extremamente importante e a que mais as pessoas me fazem lá. Edgar, o que que é mais difícil? O que que é mais difícil? O emagrecimento ou a manutenção? Eu acredito que é muito do ponto de vista. O emagrecimento, sim, você vai abrir mão de muito mais coisas para ter um resultado de médio a longo prazo. E a questão é essa: o quanto você está disposto a abrir mão da felicidade para ser feliz? Ca- Paradoxo, né? Entendi. Cara, essa é uma questão que a gente precisa se perguntar. Porque quantas vezes, Rafa, você para ser médico, quantas vezes você abriu mão de finais de semanas, de realizações de curto prazo, para ter algo muito maior de longo prazo e que fosse sustentável? Então, En- essa sustentabilidade que é o problema que as pessoas não conseguem, nenhuma medicação trouxe, né. e- E aí, onde que entra o que o remédio não entra? Essa sustentabilidade ela vem da mente, né, do Exato. ambiente, né, então tem que ver haver essa transformação, né. Como eu disse no começo, eliminar quilo da balança é fácil, a gente consegue isso daí, né, de uma maneira muito simples, né. E como é que eu me mantenho nessa vida? Vai ser uma vida árdua? Vai ser uma vida difícil? Vai ser uma vida de luta? Aparentemente a gente tem que fazer o quê? Uma ressignificação, né, dessa questão. E como é que funciona isso daí? Como é que é esse Tá. processo? Ó, por exemplo, a maior parte das pessoas que come demais, a dificuldade é a seguinte: vamos pensar na cultura de cada indivíduo. Então, assim, para eu entender o adulto que você é, eu preciso entender a criança que você foi. Já dizia Freud, já dizia Uhum, Lacan, Melanie Klein, são os psicanalistas que a gente estuda e a gente sabe muito sobre isso. Então, existe um processo de criação, desde o ventre até ali os seus 7 anos de idade. E grande parte da sua memória afetiva foi construída ali, até os 7 anos. Então, o que que significou a comida para aquele indivíduo? Talvez a comida é aquele momento que a família se reunia à noite. Então, vai muito além do que o sabor do alimento. Vai mais de encontro com o que a pessoa sentia naquele momento. Então, não tem como a gente dar um novo sentido. Ou, por exemplo, uma pessoa que passou muita fome na infância. Cara, a maior parte dos nossos alunos lá não tinha acesso à comida. hum, Cara, antigamente comiam-se chocolate uma vez por ano, então era uma época extremamente sim. pontual, Refrigerante raro no Natal, né. não é verdade? Então Sim, a gente começou a fazer do comum o normal. sim, Como que o comum é normal? Então hoje a indústria, o que ela faz? Cara, ela programa a nossa mente o tempo todo. Então se você pegar os meios de comunicação da maior parte das pessoas que está fora do peso, o que que tem no dia a dia dela? Cercado por coisas que vão estimular gatilhos de recompensa. Então, você tem o iFood muito fácil, você entra no Instagram, a maior parte das buscas é relacionada à alimentação, então você sabe que aquela pessoa, se ela não mudar o ambiente, ela vai ter muito mais dificuldade de mudar quem ela é. O ambiente ele é muito mais forte do que a nossa própria força de vontade. Então, no processo de emagrecimento, qual que é o nosso papel? Fazer ela identificar o que está gerando o sobrepeso e construir um ambiente saudável para que ela consiga manter-se no emagrecimento. E muito importante, a maior parte das pessoas que engordam, elas deixam de se olhar. Então elas começam a olhar para trabalho, para filhos, para família, e quando ela se vê, ela se perdeu. Ela nem sabe mais quem ela é. Então o nosso papel é realmente trazer à existência o que existe, mas é a cegueira por desatenção. A pessoa sabe que tem um problema, mas ela não enxerga o problema. Então, uhum, os nossos processos com as tarefas, com os deveres de casa, é justamente trazer uma pessoa que tem talvez algumas informações, só que está ali reprimida. Então a gente traz isso e com a maturidade ela consegue dar novos sentidos para aquilo que para ela era importante, mas não era urgente. sim. Então, o nosso papel sempre foi esse. A saúde todo mundo sabe que é importante, só que ela só vai ser urgente quando ela depende daquilo. E a gente depende diariamente. Só que quando a gente está extremamente debilitado, a gente não consegue fazer nada sem a saúde. E aí é onde a gente vai dar atenção. Então, a gente leva muito isso. Cara, cuida do que é importante antes que seja urgente. Então, são alguns caminhos que a gente traz para ela
sim. E durante esse processo de 3, 6 meses, 9 meses, um ano, que é os Uhum, nossos projetos lá, sim. a gente En constrói enquanto isso. esse problema, né, da saúde, o medo, né, de não conseguir desenvolver as funções, de não ver o filho crescer, não for maior que o desejo de comer, né, daquela satisfação inicial, primária, rápida, a pessoa não se atenta, né, então realmente é se atentar a isso que você acaba desenvolvendo. Mas você me falou aqui, sobre essa criação, né, até os 7 anos de idade, que a gente, né, tem todo um desenvolvimento neuropsicomotor, né, um desenvolvimento também aí do subconsciente, né, das nossas memórias afetivas. Todo mundo aqui já é vítima disso, tem que ressignificar, reaprender, ok. E para quem ainda não é, tem alguma dica para quem está criando o filho ali, para ter um futuro um pouquinho melhor com essa relação da comida? Cara, a gente se coloca no papel. Eu acredito que para você dar o exemplo, tem uma história, né, que Hã. fala de um monge que ele morava na montanha. Olha que coisa interessante isso, Rafa. Morava na montanha, e ele era o cara mais sábio ali do povoado. E aí tinha uma mãe que estava tendo problema com o filho. O filho estava comendo muita besteira. E aí ela levou o filho lá na montanha para falar com o sábio e falou assim: "Ó, o meu filho, ele tá comendo muita besteira. Não tem algo que você possa dizer para ele?" Aí ele olhou para a criança e falou assim: "Volta daqui uma semana." A mãe olhou para o filho, olhou para ele, não entendeu nada, falou: "Tudo bem." Foi para casa Hum. e voltou depois de uma semana. Na semana seguinte, ela chegou lá com o filho e falou assim: "Ah, lembra que você falou para a gente voltar daqui uma semana? O que que eu poderia falar para o meu filho?" Aí ele falou assim: "Pare de comer doce, pare de comer doce, criança." Aí a mãe olhou para o filho, olhou para ele e falou assim: "Mas por que que você esperou uma semana para poder, falar para eu parar de comer doce?" "Porque na semana passada eu comia doce." Hum. Então, é muito difícil a gente falar para a criança fazer aquilo que a gente não faz. Então, os pais deveria ser exemplo. A forma que a gente mais aprende não é dizendo, é fazendo. Então, aquilo que você faz soa mais alto que ninguém vai escutar aquilo que você diz. E a forma de aprender é isso. E hoje, Rafa, obesidade infantil no Brasil é o primeiro lugar do mundo. No Brasil, Isso mais é que Estados Unidos? no Brasil, obesidade infantil. Obesidade adulto, o Brasil é o quarto país. Então a gente fica muito assustado, porque quem faz compras? Quem faz Uhum. compras Sim, os são os pais. pais. Sim. E muitas vezes ele vai trazer o alimento, o quê? Uma carência de tempo. Porque hoje os pais trabalham demais, não tem tempo. Então a única forma, talvez, de dar aquele, cara, eu tô aqui, é suprindo as necessidades. Só que muitas vezes você é frustrado pelas coisas que você não teve e quer impedir que seu filho passe, mas A você só é a pessoa que você é porque você não teve o que teve. Então eu acredito que esse cuidar ele é muito importante. tornar isso consciente, né. Tornar isso consciente. Outra coisa que a gente vê muito, Rafa, às vezes vai a mãe com o filho lá. E ela fala assim, ó, se você ficar quietinho, você, quando no final daqui, vai comer um chocolate, vai comer algo. Ou seja, se ele fizer o básico, ele vai ter acesso a uma recompensa. Tá tudo relacionado comportamento com recompensa. Por que que a recompensa pode ser só comida? Não pode ser assim, ó, se você ficar quietinho, a mamãe vai deixar você brincar com o amiguinho? E não relacionada à comida. Então, essas coisas parecem inocentes, mas na psique de uma criança que não tem a formação, cara, pode soar muito forte, entende? Sem Então, dúvida. esses cuidados eu acredito que nós deveríamos ter um pouco mais. Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, além desse trabalho aí que você faz aí da orientação aí de identificação, né, desses problemas aí, você também faz um trabalho de orientação da nutrição em si também? Você também consegue Isso, fazer isso lá no teu é consultório? Então ela isso. sai com uma receita aí, com uma orientação, porque a pessoa tem que ser mais palpável, né, se ficar só no Exato, plano das ideias, a pessoa não exato. consegue fazer, né? A gente pensa assim, Rafa, tudo que não é visto não é lembrado. Então a gente procura construir um programa de emagrecimento e não uma cartilha, onde ela Uhum. simplesmente vai seguir ali, olhando e fazendo. Então a ideia do projeto é um planejamento. Então lá existimos há 9 anos, são mais de 13 mil alunos durante o processo que passou por nós e somos em 10 profissionais. Então toda a estrutura do projeto ela é fundamentada em 5 coisas: espiritual, emocional, físico, financeiro e familiar. Então a gente bate muito forte nisso. Edgar, mas por que em finanças? Porque se ela estiver mal financeiramente, vai influenciar a dieta. Então a gente procura criar uma mentoria dentro do projeto de tarefas, deveres, funções dentro da lógica do dia dela, olhando para esses 5 pilares. Então entenda assim, por exemplo, o emagrecimento longevo, ele é
ele é multifatorial. O que engorda uma pessoa não é só a comida. Por que ela comeu? Para que ela comeu? O que ela quer sentir naquele momento? Então a gente entende que não é só com uma rotina alimentar que ela vai emagrecer. Ou até vai porque o desejo dela pode estar muito forte ou o medo também. Mas ela não vai sustentar isso. Então, dentro desse processo de 3 meses ou mais, a gente procura trabalhar o quê? 100% a mentalidade dessa pessoa, criar conhecimento, dar maturidade para ela, entender que ela pode. Assim, ó, tem uma frase que fala assim, ó, você pode de tudo, mas não tudo. Então, ter controle. Se ela passou do controle, tem alguma coisa errada, porque todo excesso esconde uma falta. Uhum. O que ela está buscando naquilo que deu excesso? Então, a gente trabalha com a parte comportamental, então ali tem as tarefas, tem os exercícios de casa, tem os planinhos que ela tem que fazer, tem o placar da disciplina, tem o diário alimentar. E o fiscal é a própria pessoa. O fiscal é a gente nos retornos. Ah, tá. Ela também Tá. faz isso, inclusive ela manda foto pra gente do processo. Então, assim, é um trabalho bem árduo, Rafa. A Uhum. gente fala que é o mais humanizado possível, que a gente consegue atender ali para ela se sentir que ela está sendo cuidada e olhada. Então, a gente trabalha com a parte comportamental, a gente sabe o quanto da atividade física é importante. Não tem jeito. Se você falar assim, dá para emagrecer sem atividade física? Sim. Mas se você não aumentar o volume muscular, não vai consumir energia, o metabolismo vai ficar lento. E aí a sua basal diminuindo, você vai comer menos, vai ter menos energia, menos vontade e não vai treinar. Sim. Então, a atividade física não é musculação inicialmente. Pode fazer o que você quiser. Nossos pais eram magros e eram ativos. Não tinha nem musculação naquela época, há 20, 30 anos atrás. Mas eles eram ativos. Então a gente fala muito dessa importância. O consumo de água, a hidratação tem que estar, chás, água, tudo isso para acelerar o metabolismo, para hidratar. Muitas vezes você está com sede e não com fome, então a gente trabalha essa parte também. E alimentação. Cara, o que comer, para que comer, de quanto em quanto tempo comer, quais são as melhores estratégias, por que a rotina XYZ, por quanto Uhum. tempo cada uma. Então, esses 4 pontos. E a mentalidade é o que formula o nosso projeto lá. Sim, então tem essa diferença aí, né, porque assim, você vai fazer uma transformação da mentalidade, porque eu acho que é isso daí que a gente vai conseguir efetivamente ter um controle, longevo realmente da obesidade, né, porque, parar de comer e emagrecer é simples e insustentável, né, porque a pessoa volta para a rotina dela. Mas assim, as pessoas querem o resultado, né, eu quero emagrecer, querem aquele tratamento que emagrece, mas não transforma e depois recidiva, é porque ela vê o resultado e em curto período de tempo, né, Sim. elas querem isso daí. E essa transformação pessoal, né, essa relação, essa transformação que vai ser essa relação que você vai ter com a comida, o ambiente que você vive, essa transformação, ela é duradoura, porém ela me parece também o resultado ele também vai sendo um pouco mais gradual, né. E como é que você lida com essa questão da ansiedade? Como é que você tem nesse projeto seu aí das planilhas, das metas, das tarefas, tem essa questão também da meta de resultado? Porque isso pode gerar até uma ansiedade, né, porque assim, realmente, se transformar por dentro como pessoa, né, é um processo inicial mais longevo, mas assim, não vai te tirar inicialmente 10 quilos, né, em 30 dias, que é o que a pessoa quer, né, eu quero ver a balança que tá na roupa, né. Como é que você lida com essa ansiedade aí? Como é que você entrega como é que são a velocidade de entrega do resultado? A maior dificuldade que a gente encontra dentro dessa ansiedade é assim: a gente procura construir para ela uma lista de possibilidades e viabilizar aquilo que de fato é importante para ela. Então, exemplo: quando ela vai entrar num relacionamento, ela entende que existe o relacionamento onde ela conhece a pessoa, depois ela começa a namorar com a pessoa, depois ela noiva, depois ela casa. Só que antes de entrar no relacionamento, ela entende que a cabeça dela tem que mudar. Então a gente vai sempre por esse princípio. Se você fizer dieta, você vai ser magra por 3 meses. Se você entender que isso é um estilo de vida, você vai viver magra para sempre. A questão sempre é essa. E a maior parte dos nossos alunos é casado. E eu falo assim: já pensou se você tivesse entrado num relacionamento hoje com cabeça de solteiro? Será que você estaria casado? Não. Então, provavelmente, quando você entra num relacionamento, você entende que você vai abrir mão de lugares, de pessoas e de ambientes para conservar o casamento. E não é que você não vai frequentar mais, mas você vai restringir um pouco esse relacionamento. O quanto você está disposto a abrir mão da felicidade para ser feliz. E o emagrecimento é igual, Rafa. É a mesma coisa. Agora, a questão da ansiedade, metas de curto, médio e longo prazo. Eu acredito que a maior parte das pessoas é assim: elas querem ver o final sem olhar para o começo. E aí vai existir uma grande frustração.
Uma É. grande frustração. Então, se eu tenho expectativa muito alta, só que as minhas ações são baixas, eu vou me frustrar. Então, o tempo todo a gente bate na seguinte tecla: olha para as metas diárias, os resultados vão acontecer. Não Não se olha preocupa para com o resultado, se preocupa em se executar. se preocupa com executar. Tá. Porque entenda, cara, ser magro, do ponto de vista, nutricional, aonde está dentro de um corpo estruturado para que você consiga fazer suas funções, não é estar trincado, é estar dentro do peso ideal que precisa. Só que a maior parte das pessoas não planeja. E o ato de estar dentro do peso é um ato de prosperidade. Porque para você engordar, você não precisa fazer muita coisa. É só você dormir mal, só você não hidratar e só você comer o que você quiser. Você vai engordar. É normal, vai entrar mais comida do que sair. Agora, para você ser magro, você precisa racionalizar, você precisa fazer coisas que você não tá tão afim naquele momento. Você precisa hidratar, você precisa ser ativo, você precisa planejar a tua alimentação. Isso é um ato de prosperidade. Entende? Então a gente sempre fala assim, cara, olha pro agora, foca no agora e vamos dividir as metas. Então, se eu pego uma pessoa que quer perder 10 quilos, quantos quilos dá por semana? 800 gramas. Cara, se ela olha para 10, talvez assusta, porque quanto tempo atrás ela não pesava 10 quilos a menos? A Uhum. cabeça dela já vai proteger ela de uma frustração, então ela vai procrastinar. Então, esse é o perigo, né. Isso as pessoas não entendem, né. Ela levou 20 anos para chegar naquela situação, e Exato, ela passou com você, ela quer voltar ao mês seguinte resolvida. exato, Não, foram 20 anos, né, exato. 20 anos de uma vida, 20 anos de uma solidificação de hábitos, né, que a gente precisa transformar, né. Por isso que, assim, realmente não tem milagre, né, a gente tem que fazer essa transformação. O Ozempic, o Mounjaro, vai tirar o teu peso e você vai recidivar, né, porque se eles fossem efetivos, a obesidade não existiria mais no mundo. Ah, Por mais caro que fosse a medicação, você juntaria as suas moedinhas ali, pagava aquele tratamento ali de 1, 2 meses, emagrecia e aproveitar a vida, né. Pô, estamos resolvidos. Mas precisa fazer essa transformação, né. Eu até falo assim, na cirurgia plástica, a gente tem 2 segmentos, né, cirurgia do contorno corporal e o resto. O resto você compra. Você compra um nariz mais fino, você compra uma orelha no lugar certo, né, você compra um rosto esticado. Agora, você não consegue comprar um contorno corporal ideal. Você precisa se transformar, né. Uma que a cirurgia plástica não consegue emagrecer ninguém, né, não consigo pegar, vamos delegar, né, isso que as pessoas querem, né, delegar o Mounjaro, delegar a medicação, delegar, o problema. Então, e quando você delega, você não soluciona o problema, né, não tem solução, o problema continua ali, né, é um sintomático, né. Uma que a cirurgia plástica ela não consegue pegar uma pessoa e tirar 20 quilos dela numa cirurgia, uma lipoaspiração, isso não é possível, né, tem um limite que a gente consegue de remover de gordura. E mesmo que fosse possível, eu sempre falo, quanto tempo demoraria para esses 20 quilos voltar? Né? Porque você vai sair de uma cirurgia, vai voltar para a tua vida e aquilo vai recidivar. Então, cirurgia plástica do contorno corporal é algo que você tem que participar, algo que você vai conquistar, você não compra, tá? Não é uma questão, eu não tenho, se eu tivesse dinheiro, eu não estaria com esse corpo, não é assim. Né? O teu corpo vai ser uma conquista pessoal, vai ser uma conquista de transformação, porque a gente a cirurgia plástica sim, ela sim, sempre tem seu papel ali, né? Vai sobrar pele, você emagrece pessoas, quantos quilos você consegue emagrecer uma pessoa, às vezes, o nosso recorde lá foram 36. 36 quilos, é uma cirurgia bariátrica. Sem a cirurgia bariátrica, com muitos benefícios, né? Se você conseguir emagrecer sem a cirurgia bariátrica, meu Deus, o teu emagrecimento vai ser mais sustentável, melhor, sem desnutrição, né? Porque um bariátrico muitas vezes precisa viver à base de reposição de ferro, vitamina B12, tem problemas de absorção, não consegue lidar com o alimento, né? E assim, é uma coisa que você emagrece, mas você não se transforma, é que você não consegue mais fazer aquela ingestão independente do ambiente que você está vivendo, né? E você vai ter outros prejuízos, você vai emagrecer, obviamente, só que você vai ter outros prejuízos para a vida. Então, se a gente se transformar, vai ser excelente. Então, um emagrecimento desse gera sequelas, que a cirurgia plástica consegue trabalhar, né? Você pode ter um estilo de vida super saudável, se alimentar bem, ter uma vida legal, e vai ter as gordurinhas localizadas que foram feitas para ficarem ali, né? São as reservas do organismo. Tem gordura aqui na mulher, do lado do quadril, aqui no culote, no homem é mais para cima, no flanco, né? São regiões que foram feitas assim para serem um depósito de gordura ali para uma situação de emergência, né? Situação que trouxe nós, Homo sapiens, até o dia de hoje, né? Porque a gente não tinha geladeira, né? Que abria um supermercado, né? Ou um fast food, ou um iFood, que você
você liga lá, chega aquele monte de calorias prontamente disponível, né? A gente passava por períodos de necessidade, né? Um inverno, né? Você tinha que caçar. Então, a nossa biologia fez com que a gente tivesse a necessidade de ter regiões ali de estocar gordura, e essa gordura fica intocável ali, não é para usar, é para um momento de necessidade, tá? Então, hoje, como a gente não tem mais esse momento de necessidade, a cirurgia plástica entra nesses casos também, né? A gente consegue fazer uma lipoaspiração para quem está com o peso ideal e ter um contorno corporal ali, que eu falo assim, a gente não precisa mais carregar a geladeira no corpo, né? A gente tem comida ali prontamente disponível. Então a cirurgia plástica vai entrar nesses casos. E essa transformação precisa ter, né? Precisa passar por isso. Então, o contorno corporal você não vai comprar, né? Nem com medicação e nem muito menos numa cirurgia plástica. Você vai fazer uma conquistar, né? E depois que a pessoa elimina a gordura localizada, ela quer hipertrofia muscular, né? Exato. E aí, exatamente. E aí a gente pode entrar naquela roda de a gente conseguir querer cada vez mais, né? Porque a gente é eternamente satisfeito, né? Só que querer cada vez mais numa direção legal, né? Numa direção aí de boa, né? Porque as pessoas se queixam, né? Nossa, a culpa nunca é da pessoa, né? Ela vai, de repente, você apontar os culpados, né? Amor, a culpa é do meu metabolismo, né? Aliás, quem tem metabolismo baixo aí? Todo mundo, né? Tem metabolismo Quem não baixo, né? sabe por que engorda, né? Quem não sabe por que engorda, né? Inclusive, é possível baixar o metabolismo? Claro que é, já explicou aqui, né? Você perder massa magra, né? Então você toma uma medicação em que você artificialmente, você não mudou a relação que você tem com a comida, mas artificialmente você não tem mais o desejo de comer. E aí você corre o risco de piorar a situação. Além de ficar sem comer, né? Você vai ficar num estado muito sem alimentação, sem nutrição do corpo. Você fala assim, cara, nossa, eu só almocei uma coxinha e passei super bem o dia, né? Porque eu estava sem fome, tinha uma coxinha lá, eu comi. Ou seja, você vai se alimentar de alimentos inflamatórios, alimentos ruins, que não vão fornecer os nutrientes que você precisa. Depois de você emagrecer lá, teus 15 quilos, meio a meio, né? Metade músculo, metade gordura, né? Você para essa medicação e o teu metabolismo sim baixou. Porque você perdeu a gordura, ela não tem metabolismo, ela é um tecido metabolicamente quase que inerte, ela está ali como um depósito, ela não funciona, ela não tem atividade, ela não consome energia. Ela tá lá, ela é viva, mas ela está ali para ser um estoque de energia. O músculo não. O músculo ele tem vida, movimento, precisa de energia constantemente. O coração não para de bater, a musculatura está toda em atividade, então tem muita oxigenação, muita nutrição. Se eu consigo aumentar essa massa, obviamente o meu consumo de calorias aumenta. Então Sim. eu posso ter uma margem maior, né, de consumo de alimentos. E quando a gente faz esse emagrecimento doido, que você não come nada ou come errado, você vai cair numa redução da taxa de metabolismo basal. E aí, a hora que você volta a se alimentar, porque foi aquele desejo artificial, né, que você estava bem, com uma relação boa com a comida, mas é uma coisa que você não criou na tua mente, é uma coisa artificial. A hora que você volta para tua casa, todo mundo comendo aquela coisa, a mesma alimentação, tal, tal, você vai comer e aquela gordura com metabolismo reduzido vai estocar, ou Tudo. seja, além de voltar, né, a gente não ter um tratamento definitivo, às vezes a gente pode voltar com um rebote, ou seja, emagreci 10, ganhei 15, né? E aí vai para a próxima luta, né, aquele período ruim de angústia, e a pessoa fica nesse vai e vem, nesses ciclos, tenta de tudo, né? Mas nunca muda definitivamente, né? E essa mudança tem que ser, obviamente, pessoal, não depende do marido, não depende do filho, não depende de nada. É claro que fica mais fácil, acredito, né, se todo mundo muda. Sim. Só que assim, esse medo, esse desejo de mudar, ele não vai acontecer ao mesmo tempo com todo mundo, né? Exatamente. Chega lá, a pessoa, você tem de muita mulher, como você me falou, 70%, né? O marido não quer saber de parar a cerveja dele, o Exato. churrasco dele, e aí tem que ser, você vai depender, né, de um terceiro, né, para cuidar da tua responsabilidade, né? Pode ser que você seja um incentivador, né? Na hora que a pessoa vê um resultado ali, fala, poxa, preciso perder essa barriga aqui, né? Porque o homem é pior que a mulher, né? Porque o acúmulo de caloria no homem é um pouco mais lesivo do que na mulher. Por isso que o homem infarta mais, né? Por isso que o homem vive menos, porque essa relação do excesso de caloria vai para aquela gordura visceral, né? Que é inflamatória, metabolicamente sobe a insulina. Então, o ganho de caloria no homem, de maneira geral, ele é mais prejudicial do que na mulher, apesar dos homens estarem muitas vezes desatentos, de relapso Exato. e não ter essa atenção. Por quê? Porque o que leva, vamos lá, o que leva é a questão do medo. O medo as pessoas não têm. Então,
é o desejo de ser bonita, de ser desejado. Porque eu acredito que é o primeiro passo. Não tá errado, né? Mas assim, Tá. é o que vai fazer você sair da sua casa e procurar uma ajuda, né? É o que faz você é o desejo de ficar bonito. Que no homem é menor, né? Ele se orgulha de tomar o chopp lá com os amigos e ver quem tem a barriga maior. Ele não tá nem aí, né? Então, esse desejo que move inicialmente todo mundo, ele é menor no homem, né? Então, o homem tem esses desafios aí, né? Então ele tem menos incentivo, né? Porque ele não tá tão preocupado em ter um corpão, né? E essa gordura nele é mais lesiva, mais prejudicial, né? Então a gente tem que despertar essa atenção no público masculino, né? Se ele não vai pela beleza, ele tem que saber que essa gordura é mais inflamatória, essa gordura é visceral, essa gordura vai reduzir a expectativa de vida dele e assim, não quero viver muito, tá bom. Só que vai tirar a qualidade de vida, né? Vai Concordo. tirar a qualidade de vida, né? A pessoa obesa, ela não tem tanta mobilidade e vai cada vez mais reduzindo isso daí, a dor nas costas, a dor no joelho, e você, a gente quer o quê, no final da vida? Correr uma maratona? Não. Quer levantar do sofá, fazer a higiene, tomar um banho, é isso que você precisa. Coisas E básicas. consegue? Muitas vezes não, né? Não, né? E aí, poxa, perdeu uma vida de oportunidades aí para se cuidar, né. O que você acha de tudo isso? Cara, eu assino embaixo. Eu acredito que é isso mesmo. A maior parte das pessoas se preocupa muito pouco com isso. E a maior parte dos nossos alunos lá, na verdade, da menor parte que são os homens, cara, vem muitas vezes pela mulher. Né? Não vem Sim, por conta dele. E a mulher, ela sempre tá nessa busca. Se a gente for olhar lá para a época antiga, a gente vê que as mulheres sempre foram mais preocupadas com a estética. E o homem não, foi preocupado com o poder, com o acesso, com os bens, com os carros, que era de fato o protetor ali. E só que, é o que você falou, cara, você pode proteger por muito mais tempo a sua esposa. E a gente não tá sim, falando da estética, a gente tá falando de idosos sarcopenos, que existem vários. Sarcopenos são pessoas que têm volume muscular menor e aí não conseguem levantar de um sofá, tomar sim, um banho, fica extremamente limitado. E eu acredito que o nosso papel, né, como pessoas da área da saúde sim, física, mental e comportamental, é trazer esse nível de informação sim. para E a as recompensa, pessoas. como tá lá longe, a pessoa não consegue, tem que tornar Não isso espera. consciente, né, porque Ah, exatamente, não tem como comer a pizza dá um prazer imediato, né, poxa, exato. mas pô, alimento é um prazer rápido, né, e essa recompensa de uma vida. Poxa, né, porque assim, a gente não dá valor de ter uma deambulação adequada, uma movimentação, porque a gente nem conta com essa possibilidade disso não existir, só que isso vai acontecer, né, Sim. se a gente não se cuidar, né. Então é interessante e fazer esse despertar aqui, né, a mulher que a gente vai fazer já é teu público predominante, né, mas despertar porque assim, metade da população do mundo é homem, né, Sim. e tem os mesmos problemas, ou como eu disse aqui, às vezes até pior do que na mulher, né, e tem que acordar, né, tem que ver que essa outra metade aqui tá totalmente dormindo, precisa se preocupar. O que move não vai ser a estética, que bom, mas assim, tem que ser por uma saúde, por uma longevidade maior. E assim, essa transformação, né, a gente consegue, eh, a gente colher, frutos que às vezes a gente não imagina, né, Sim. não imagina, né. Questão profissional, né, não é um cara desleixado, um cara que tem uma infelizmente é assim, né, a gente antes de te conhecer, de falar com alguém, conhecer se a pessoa é interessante ou não, a gente vai tirar um monte de informação de bater o olho e vai fazer um monte de julgamento. Ah, Mas eu não sou assim, não sou eu que estou falando, é assim, tem um monte de trabalho que mostra que funciona assim, o ser sim. humano funciona assim, né. O cara vai ser legal, confiável ou não, já é 80%, ele vai ter que reverter isso daí com muita dificuldade, né, Sim. se ele já não passar essa confiança na imagem pessoal que a pessoa que o homem tem, né. Então, para os negócios, para vendas, para parcerias, vai ter uma mudança que ele não está nem contando com isso, né, ele Exato. nem imagina aí nos benefícios que a gente vai ter, não a questão apenas de ficar mais bonito, mas na questão estética, mas e nem de saúde, né, mas nos relacionamentos, vida profissional, negócios, carreira, né, tem vários trabalhos que mostram, né, a gente tem maiores salários, então é a ditadura, são as regras do jogo, né, Ah, e isso daí não é uma coisa, uma condição, social, não é uma coisa cultural da sociedade ocidental que preconiza isso, isso é da natureza,
da natureza, né? Os animais mesmo, né? O pavão lá é o mais bonito, né? Por quê? Ele tem mais chance de Ah, prosperar. Ele tem mais chance de vingar nesse planeta. Ele tem mais chance de ter sucesso. Os animais são assim, eles se escolhem entre os mais fortes, né? sim. O leão, quem que vai cruzar com a leoa? É o vencedor, o Aham. mais forte, né? Então é sempre assim. Então não é uma coisa de cultura, que está errado, que está certo. São as leis da natureza. Né? Então a gente precisa se atentar e ficar obedecer, né? E utilizar isso a favor, né? Já que a regra do jogo é essa, né? Vamos se sobrepor a quem não quer participar, a quem quer ficar para trás, né? A quem quer ficar no bar sábado tomando um engradado de Ah, cerveja e comemorando com os amigos ali quem tem a maior barriga. uma coisa que você falou, Rafa, que que você trouxe aqui das mulheres em relação ao medo, mas é impressionante. Quando a gente vai fazer a anamnese dos homens, a gente percebe que é tudo pelo poder. A mulher é Hum, muito mais. A mulher, ela mostra muito mais o medo e o homem mostra muito mais o desejo. Então, vou dar um exemplo. O homem que chega lá, cara, é como você disse, a linguagem não verbal. Quando ele chega nos ambientes, a pessoa já imagina se o cara é bem-sucedido ou não, e de uma forma geral, só pela imagem. Cara, a pele, o peso, porque ele vai passar dentro das condições da pessoa que vai julgar, porque a gente tá julgando o tempo todo se é alto, se é baixo, se é sim, gordinho, se é magrinho, o tempo todo. Então ele ganha destaque nisso. Cara, ele é igual na época que a gente tava conhecendo as menininhas, cara, era o cara mais bonito. E aquele que era baixinho e que não era tão bonito, ele ganhava na conversa, mas sim, muitas vezes nem tinha oportunidade, porque já não era tão sim, sim. abençoado de beleza ali ou de tamanho, então ele ganhava em outras coisas. Mas se você pode ganhar nessa também, por que não? Claro, Não é exatamente. Tem coisas que a verdade? gente não consegue mudar, né, É, crescer, tem coisas que a gente não consegue alterar, né. Mas, assim, tudo que está em nossas mãos a gente tem que usar a favor, né. Então os benefícios são múltiplos, né. Não sim. tem nenhuma vantagem em realmente, abandonar, ser obeso e achar que é bacana. Infelizmente não tem Ah, benefícios, né. Só que a gente tem que enxergar, né, que esses benefícios não existem na obesidade e a gente realmente se transformar, né. E essa proposta da Edgar aqui, ela é uma proposta mais diferenciada, porque é essa mudança, né, essa mudança de realmente de mentalidade, que é a única forma efetiva de fazer tratamento definitivo da obesidade, né. E eu vou falar por mim, mas ele pode falar por ele, não é uma vida de limitações, né, sim, não é uma vida sem prazeres, né, não é sim. uma vida de restrição, é uma vida bacana, né, você passa tanta vontade e desejo, assim, o tempo Nenhuma. todo? Nenhuma, Nenhuma. né, Uhum. nenhuma. Talvez o processo de transformação seja Um doloroso, pouquinho né, mais, é. exatamente, porque a pessoa vive 20, 30 anos, Sim. né, então vai ser um pouco mais doído. Mas uma vez que você se transformou e nenhuma medicação faz isso, porque ela é um sintomático, vai tirar da frente, varrer para debaixo do tapete, mas não vai curar, né, nenhuma medicação vai fazer isso, vai ser um procedimento muito mais duradouro se a gente Sim. realmente curar e diagnosticar o problema, né, que é uma transformação individual, né. A medicação pode ajudar, tal, a te motivar, tal? Pode, mas ela vai precisar de uma transformação interna para ver a manutenção, né. Porque, assim, como eu disse no começo, às vezes chega a 95% de recidiva, ou seja, que nenhuma medicação consegue tratar isso daí, né. Que nós falamos, estamos vendo a era do Mondiaro, agora que nós estamos em abril de 2024. Não sei quando você vai ver esse vídeo aqui, mas isso aí vai ser passado. É. Vai ter outra que não vai resolver o problema, Sim, que sim. não vai resolver o problema da mesma forma que todas as antecessoras não conseguiram resolver, né. Então essa transformação, da pessoa, ela é extremamente necessária, e essa é a proposta do teu trabalho, assim, Sim. né, essa essência, né. Eu falo muito assim, Rafa, por exemplo, a gente fala lá do emagrecimento que é comer menos do que se gasta, mas não, é gastar mais do que se come. O Sim, segredo é aí, porque comer, pode lembra? ser. Comer menos do que se gasta, você vai ficar com menos energia, vai passar mais vontade. Então, uma vida ativa é muito melhor. Então, o que que a gente procura falar assim para as pessoas? Cara, pensa assim, ó, você ganha R$ 3.000 por mês. Você tem 3.000, na verdade você não ganha, você tem para gastar R$ 3.000 por mês. Eu faço essa analogia em relação ao emagrecimento. A maior parte dos homens lá queima em média 2.000 calorias e as mulheres mais ou menos 1.500 calorias. Então vamos pensar assim: se você comer, tiver lá uma alimentação que você deixe de comer 1.000 calorias a cada 10 dias,
No final do mês, você tem quantas calorias de déficit? Você tem 3.000 calorias. Então, pensa que durante o mês, você tem 3.000 reais para gastar, fazendo a conta, fazendo a análise em calorias. Como que você pode gastar? Você pode gastar 100 reais por dia, você pode gastar 1.000 reais a cada 10 dias, ou você pode gastar 3.000 reais em um único dia. Esse é o emagrecimento. Você tem um déficit calórico ali, que te permite, sei lá, deixar de comer 3.000 calorias por semana. Cara, você pode fazer o É quê? um banco, né? Exatamente. É um banco. Você pode ter um aniversário do jeito que você gosta, você pode comemorar teu Natal, você Exatamente. pode comemorar teu E Réveillon. tá tudo É, certo. sim, sim. É isso que a gente Porque eu não conversou. me sinto limitado em nada na minha vida, Em né? Eu tenho, nada. exatamente. Porque você lembra, você foca no que precisa, primeiro os deveres, depois os prazeres. Depois os A gente tá prazeres. colocando primeiro os prazeres para depois os deveres. Sim, sim, sim. E assim, de dica prática, porque tem muita gente assistindo e tal, e se interessou, né, por esse processo de mudança, assim, é, uma, duas, três, umas diquinhas práticas, assim, que ela já pode, hoje, olhando para o almoço dela ali, para o Melhorar. marido dela, para o ambiente que ela vive, independente de ser uma coisa individualizada, ter que analisar o passado dela, ver qual é o propósito e tal, que ela poderia já mudar essa parte mental, essa relação com a comida, na Muito bom. prática. 5 dicas que 5 eu dicas, acredito fechou. que, cara, essa dica é só porque o podcast é seu, viu? Tá? Porque, Obrigado. ó, Tá. são fenomenais. Cara, primeiro, 35 ml de água por quilo. Aumenta a sua hidratação. A maioria das pessoas come demais porque não bebe água. Então, o mesmo canal de fome é o mesmo da sede. O seu corpo não sabe identificar. Então, isso vai ajudar demais se ela beber muito mais água. Segunda coisa, atividade Para física. na primeira dica. Eu não consigo beber. Você faz o cálculo aí do teu peso, 35, meu Deus, 3.500. Eu não Cara de 100 consigo. quilos, 3 quilos e 3 litros e meio de água. Eu não consigo beber toda essa água. E tá sendo modesto, entendeu? Não, de 30 a 50. Vamos 35 para não errar ali. Exatamente, É, exatamente. Tá sendo modesto. Assim, meu Deus, eu não consigo beber toda essa água. Eu não tenho essa sede. É aquela história, é água, né, meu? Você é, tem que conseguir beber, não é possível a gente não ter esse hábito, e ser tão difícil engolir isso daqui. Eu falo porque conheço pessoas, minha mãe mesmo, eu mando ela beber lá, eu não bebo água, não sei, eu não tenho sede. Mas assim, é uma coisa simples, né? Sem caloria nenhuma, que nem você falou assim, o corpo vai se saciar do alimento, às vezes se hidratando, né? E quando você não bebe água, quando você começa a beber, você não para de ir no banheiro, porque o seu organismo não vive no deserto do Saara, né? Ele vive desidratado. Então, inicialmente, você vai ter um efeito ali de muito. Por que eu vou beber tanta água se eu elimino todo? Depois vai ter um equilíbrio, né? sim, Desse fator. Mas assim, a gente não pode já começar se lamentando que a dica 1 não dá para fazer. sim. Porque a mão de água eu não bebo. Não dá. Exatamente. Ela assim, realmente, e às vezes, dependendo da tua rotina, você tem que andar com a água do teu lado, uma Sim, garrafa de água, né? Porque eu sento ali 8 da manhã em frente ao computador no meu trabalho ali e levanto meio-dia, né? Poxa, você esquece, né? Você não tem. Então, a água, anda com a garrafinha ali, e você vai conseguir, inclusive, calcular, né? Porque senão você vai assim, eu acho que eu bebi, né? Levantei, eu fui lá, tomei 2 copos, né? Aí você vai conseguir quantificar. Então, a gente não pode transformar a água num problema, né? É uma é, coisa tão fácil de resolver, verdade. mas assim, ó, dica de ouro, vamos hidratar, né? Vamos beber água aí. Hidratação, exatamente. Segunda coisa, atividade física. Arrume um hobby, alguma coisa que faça sentido para você. Não importa. Pode ser uma caminhada, pode ser um jump, pode ser uma dança, pode ser uma musculação. Extremamente importante para regular os seus neurotransmissores. Adrenalina e noradrenalina. Extremamente importante, situação de bem-estar, alegria, felicidade. Então, atividade física é a segunda dica, que eu acho que é importante. Quer pontuar alguma coisa nessa? Não, 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 tranquilo. Tranquilo? Atividade, exatamente. Inicialmente, se a gente está muito, muito, muito fora do peso, a gente não se sente à vontade no ambiente de academia de musculação. Tem um monte de gente que tem restrição quanto a isso. É o que Exato. você tá falando. Meu Deus, como é que eu vou? Não tenho nem roupa. É, Todo mundo lá, eu vou ser um ponto fora da curva ali, né? Não faz sentido para mim. Inicialmente pode ser que não faça mesmo, né? Até um ponto que você vai, de repente, uma transformação total, você vai ganhar massa magra, você vai chegar lá, sim. né? Você vai se sentir bem ali, como as outras pessoas. A gente tá muito, né, fora, então, fazendo. E não é porque a academia não é para você nesse momento que você não possa fazer nada, né? Exatamente. Tem coisas que caminhar é de graça, né? Tem coisas melhores? Tem, a gente vai evoluindo. Sim. Mas assim, ficar em casa e caminhar 1 hora por dia
É diferente. É diferente. Muito, Pode ter coisas melhores? Pode. muito. Só que você já deu o primeiro passo. Então, a gente não vamos se respeitando e a gente vai. É uma evolução, né? Exato. Então, a gente vai evoluindo nessa questão da atividade física, às vezes num hobby melhor aí. Mas é isso aí. Então, atividade física, eu não vou pra academia, não tem condição, não gosto. Não é essa desculpa também, né? Exato, Vamos lá. exato. 3. Terceira dica. Cara, eu acredito que se você escolher os alimentos de verdade, já vai mudar a sua vida. Escolha os alimentos de verdade. Tudo aquilo que a natureza te proporciona. Então, descasque mais e desembale menos. Esse é um ponto que. E você vai acertar. Se você fizer isso, você já vai acertar. Vai acertar, exatamente, exatamente. A hora que você entra no supermercado, só um cantinho ali do final, né, porque já começa com os industrializados, né, a hora que você entra é caixa, 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 em pacote, Exato. pacote, 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 e aí você vai ter uma parte ali que às vezes a pessoa nem consome, né, mas assim, Aham. se ela parar ali e comprar ali, mas poxa, eu vou comprar uma abobrinha, uma abobrinha é comida. Mas não, né, é uma comida, exatamente. Exato. Você pensa, então, e ela encheu o carrinho de alimentos, né, ovos, né, carnes e vegetais, legumes, não tem como emagrecer, né, Exato. não tem. O alimento que a natureza nos deu nessa evolução aqui foi feito para o nosso corpo, Sim. né, então ele vai se dar bem com certeza ali. Mas é muita batata, não precisa se preocupar tanto que se a batata é calórica ou não, né, como ela é feita assim, né, porque Sim. uma batata cozida e uma batata frita são batatas? Não, são É, produtos diferentes, né, completamente diferentes, né. exato. Um peixe grelhado e um peixe empanado no trigo e frito no óleo é o mesmo filé de peixe? Também não, né. Verdade. Então, realmente, porque assim, a pessoa fala assim: dieta é aquela coisa chata de pesar, né, 100 gramas de arroz, sei o que lá. É insustentável. É, Você vai no nutricionista, você sai com essa receita, sim. né, você sai com essa receita, café da manhã, isso, isso, isso. Você não aguenta comer, aquela coisa constantemente, aquela rotina, e no trabalho a gente não consegue obedecer, né, por Sim. isso que ninguém cumpre uma dieta mais que 30 É, dias, né. Agora assim, você quer estar livre de dor de cabeça, de pensar, de o que que eu vou comer, pesar, como uma ração, né, tudo igualzinho ali, exato. exatamente. Olha, saiu de um pacote, você já tira, diminui pelo menos, Nossa, né, não é, já aham. tira, tem como não emagrecer? Não Não tem tem como, como, né. não tem como. Isso aí, dica 3. Dica 4. Dica 4. Essa deve ser a mais difícil. Acredito que para você deve ser. Para mim foi no começo. Gerenciamento de estresse e cuidar do sono. Então a gente pode colocar os dois juntos. O gerenciamento do estresse é muito difícil dentro dos dias de hoje a gente não ser estressado, né? Eu acho que você em casa não é estressado. Mas o que a gente sempre sugere? Cara, medite. Acredito que a meditação vai trazer para você um nível de serenidade muito melhor para tomar boas decisões. Então, acorde 10 minutinhos mais cedo ali, tenha um tempo com você. Muitas vezes as pessoas já acordam atrasada, Rafa. Então já acordam ali naquela loucura, naquela neurose, e quando vê o dia acabou, ela está extremamente cansada, mas o cansaço muito mais mental. Então talvez a meditação vai trazer muito isso para você e complementando com a qualidade do sono. É interessante, a gente sabe que antigamente as pessoas dormia ao anoitecer e acordavam ao amanhecer. E hoje, por conta das telas, o tempo todo a gente está dormindo a hora que a gente está querendo dormir. E não funciona assim. Fisiologicamente, existe lá o círculo circadiano que a gente precisa tentar cuidar dele, né? Então, o horário de dormir é 9 horas da noite. Putz, diga, mas você não conhece minha casa, minha família. A gente sabe disso, né? Mas é importante, o mais rápido possível, você tentar organizar isso. A gente dá a sugestão lá, Rafa, da pessoa dormir 3 horas antes sem comer, 2 sem beber e 1 sem tela. Isso vai ajudar demais a qualidade do sono dela, quarto escuro, 100%, tentando deitar às 9 e acordando ali de manhãzinha. Então as coisas que você faria à noite, deixa para Sim, fazer de manhã, acorda sim, mais cedo e faz sim, de manhã. sim. Assim, daria um podcast inteiro só para falar disso. Ah, Mas eu sou noturno, eu funciono à noite. ah, Enfim, daria um podcast inteiro, né. Mas assim, tudo que ele falou, assina embaixo, tem que fazer, essa sequência. Saúde é um tripé, são 3 coisas, né, a gente tá falando de comida, né, estamos falando de atividade física, mas tem o primeiro, antes desses 2, que é dormir. Parece simples, mas não, mas a gente aham. precisa dormir, depois se preocupar com uma boa alimentação, e depois, acho que é nessa ordem, inclusive, depois É, uma atividade um física, complementa né. o outro, né, Um Rafa? complementa o outro, mas é necessário. Eu como super bem, faço uma atividade difícil conseguir, né, ter um desempenho legal, mas se com sono debilitado vai ser ruim. Mas como eu disse, daria assunto aqui para um podcast inteiro. E o último. E a última e não menos importante, que eu acredito que vai fazer toda a diferença. Por que você come? Você come quais emoções você está comendo?
Então, uma dica que eu acredito que vai fazer muito sentido nós somos seres habituais e comportamentais e a gente está o tempo todo sentindo. Então, ter essa sensibilidade do que você está sentindo naquele momento de comida é muito importante. Então, faça aí, o que que você sentiu até meio-dia? Como que você tá? Você tá sentindo medo? Tá angustiado? Tá estressado? Coloca lá numa cadernetinha, depois até às 6 da tarde. O que que você sentiu? O que que você tá sentindo ali? Meu, senti, sei lá, Tornar consciente os sentimentos. exato. Muito Entendi. importante isso. Criar essa maturidade. E à noite é a mesma coisa. Se você fizer isso por 21 dias, Rafa, que é a construção Hum, de um hábito simples, 21 dias, você vai ter um cenário assim, cara, olha os momentos que eu estou mais angustiado. O que eu senti naquele momento e o que eu queria. Eu estava buscando sentir de qual forma naquele momento. E aí você faz as perguntas que tem no diário. Aonde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu estava sentindo. Então, se você conseguir fazer, racionalizar, sair dessa vibração de reatividade para ser ativo na forma que você pensa, sente e age, você vai estar no controle da sua vida. E não a situação vai estar controlando a sua vida. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. excelente, excelente. Não custa nada nenhuma dessas dicas, né, Exato. não é nada mirabolante, a pessoa pode começar agora, né, porque se for começar amanhã, o amanhã sempre será amanhã, né, Ah, sempre começar no agora. Mas foi excelente aqui, a gente vai deixar aqui o contato do Edgar aqui na legenda, né, para quem quiser entrar em contato, ter uma orientação, ter uma duração aí maior, igual um tratamento diferente, né, não imediato, não focando em resultado, mas um tratamento de mudança de vida, né, que eu exato. acho que é o único realmente eficaz aí no tratamento da obesidade, né, não a simples eliminação de quilos na balança aí, tá bom? Quer completar com alguma coisa? Cara, é isso. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Agradeço o seu público e acredito que possa fazer muito sentido esse material para muitas pessoas. E acredito que o nosso trabalho se complementa, né? A Com gente certeza. faz ali cuida da mente, cuida do corpo, cuida da estética, e esse é o nosso trabalho. Então, obrigado por todo mundo que assistiu o conteúdo. Acredito que vai servir de bastante válido para todo mundo. Com certeza. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Valeu.